Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa tal linguagem neutra, né, que está rolando aí nos últimos anos e que tem sido muito debatida no Brasil. Inclusive o governo Lula agora começou no início do ano chamando atenção para isso e tal, e é um tema que está sendo debatido aí, a gente, enfim, tem que pensar a respeito e o objetivo aqui nesse vídeo é dar alguma contribuição nesse sentido, tá? A ideia surgiu quando eu vi, hoje de manhã, na verdade, um vídeo, né, no Instagram de um amigo aqui que mora aqui perto. E, assim, na verdade, o que mais me motivou a fazer o vídeo foram os comentários, né? Os comentários, porque são comentários todos de pessoas conservadoras e isso me chamou a atenção ali. Enfim, eu tenho uma conexão, né, de vida aí com a escrita, com a linguagem, e aí isso me interessou a fazer uma avaliação aqui em vídeo, porque na verdade eu já tenho pensado sobre esse assunto aí nos últimos meses, né? Uma coisa que está muito em voga aí. E enfim, mas esse vídeo que deu o start aqui para poder fazer o vídeo de hoje, tá? Então eu já vou falar para vocês o que tem no vídeo, né? Um videozinho curto lá de 1 minuto, né, do Instagram, que é um diálogo entre um aluno e um professor, tá? E aí depois eu faço aqui umas considerações sobre essa ideia de linguagem neutra, né? E finalizo com uma reflexão mais ampla aqui para poder chamar atenção para alguns detalhes, tá? Então vamos lá, o vídeo é o seguinte, tem um professor e um aluno conversando, né? Aí o aluno pergunta, você disse todes? Tá na gramática isso? Né? Aí o professor, não está, mas a língua portuguesa muda, né? E aí o garoto, isso não vai mudar, isso é idiotice, né? Aí o professor pergunta, isso te incomoda? Né, para o aluno. E aí o aluno diz, sim, me incomoda um pouco, né? Aí ele até brinca, tu tá parecendo o Mussum falando, né? Porque o Mussum falava assim, né? Enfim, ele trocava umas letras e tal. E aí o professor diz o seguinte, é uma coisa importante, ele diz, existem muitas pessoas que não são contempladas com esses pronomes e que se sentem muito mais incomodados e incomodades do que tu simplesmente ouvir essa palavra assim, sem nexo algum. Né? Quer dizer, ele está chamando a atenção para o fato de que tem pessoas que se incomodam, né? Enfim, de não terem ali uma representatividade na linguagem, né? E aí o garoto diz uma coisa também importante, ele diz o seguinte, ó, tem gente que fala que é machismo, fala todos, e tá no português, entendeu? E é verdade, o que ele está falando é verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sem aprofundar demais, porque, né, não é esse o objetivo do vídeo. E aí, para finalizar, o professor faz uma ponderação, que o vídeo termina ali, né? Ele diz o seguinte, ok, mas então tu vai responder quando eu falar todos, as meninas que se consideram meninas vão responder quando eu falar todas, e as pessoas que ainda não têm o gênero definido vão responder todes. Tu responde ao que te cabe, né? Então esse é o diálogo aqui entre o professor e o aluno, tá? Falando sobre a questão da linguagem neutra. E aí os comentários, né? Porque aí eu vou finalizar os comentários para poder passar aqui para definição, né? Para depois a gente fazer a reflexão. Os comentários são o seguinte, eu separei 3 aqui, tá? O primeiro diz o seguinte, o cara diz assim, o cara simplesmente, ele critica o professor, né? O professor está errando, ninguém faz nada para, né, acabar com essa gente aí, os professores, né, que ficam cometendo erros. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, ó, o cara simplesmente está tentando reinventar a língua portuguesa, dando um péssimo exemplo. Então a ideia que ele tem é de que não pode reinventar a língua portuguesa, né? A gente vai ver que isso não faz o menor sentido, mas vamos lá. Um outro chega e fala, bem-vindo ao novo mundo petista. Tudo é culpa do PT, né? Já viu? É isso. O PT virou o boi de piranha, né, do Brasil, né, para essa direita conservadora. Tudo é culpa do PT. E aí, a terceira, que é uma menina, ela diz o seguinte, uma mulher lá, enfim, né? Ela diz o seguinte, aula de latim
antes da língua portuguesa cairia bem para esse professor. Quer dizer, a ideia que ela tem é de que a língua portuguesa deriva do latim, ponto. Né? Então, para saber português, tem que estudar o latim lá, porque senão não pode. Né? O mais engraçado é que essas pessoas teclaram isso no celular, né? E esse verbo teclar é um verbo que é uma espécie de mistura ali, né, do português com o inglês, né? Enfim, com a tecla do computador, né? Uma coisa que nem existia antes, né? E vamos fazer então a ponderação aqui. O que significa então esse barato de língua neutra, né? A definição básica é a de que a língua neutra seria, a linguagem neutra, né, seria a substituição dos artigos masculino o e feminino a por e, x ou até mesmo o arroba, né, para poder justamente contemplar segundo alguns, uma pluralidade ampla, né, e segundo outros, aquelas pessoas que não estão enquadradas no masculino nem no feminino, não se enquadram, né, no masculino ou no feminino, né? E aí eu fui pesquisar aqui, tem um artigo, tá, da Sara, depois eu vou achar o nome dela aqui, porque, enfim, quando eu achar o nome dela aqui eu falo para vocês, mas é Sara o nome dela. E aí ela diz o seguinte. Ela cita, né, uma pesquisadora chamada Raquel Freytag, e a Raquel Freytag diz o seguinte, vamos lá, abre aspas, linguagem neutra não existe. Não existe neutralidade em nada no mundo. Né? Ela prefere chamar, então, de linguagem inclusiva. Né? E realmente essa ideia de linguagem neutra não faz o menor sentido, porque pelo simples fato de que você falando alguma coisa e isso, alguém chega e fala só, eu não me identifico com isso. Né? Então pronto, já está provado, já está mostrado ali que essa palavra não é neutra. Né? Ela diz respeito a um grupo de pessoas e não a outro. Né? Então essa ideia de linguagem neutra, no fundo, acaba sendo um álibi, né, dos grupos anti-não contemplados para poder meio que posar de, né, estamos aqui querendo uma inclusão total, né? E a realidade é mais ampla que isso, é mais problemática que isso, né? Então a gente tem que achar uma forma de todo mundo ser contemplado. Essa forma muitas vezes não cabe numa palavra, você tem que diversificar a sua linguagem para poder perceber isso, né? E aí, continuando, o Luiz Carlos Schwind, que é um linguista, diz o seguinte, chamar de neutralização seria trabalhar com o cancelamento do contraste entre o masculino e o feminino. E essa é a questão, porque tem gente que não quer acabar com esse contraste. Tem gente que quer manter o contraste, se identifica com o contraste, e é isso aí. E aí você vai ter que, né, quando você é professor ou na linguagem cotidiana, você tem que tentar transitar, né, da melhor maneira possível nessa realidade complexa aí, né? E aí a Sara Ribeiro, né, achei aqui o sobrenome dela, é a Sara Ribeiro, que é da PUC de Minas, ela diz o seguinte, pessoas que não se identificam com o sistema binário, que coloca o masculino e feminino como únicos gêneros possíveis, lutam pelo reconhecimento das suas identidades na língua, né? E isso é uma questão importante, porque realmente a língua ela é não apenas uma forma de comunicação, mas uma forma de representação também das ideias, das pessoas, enfim, né? Então isso é muito importante, a linguagem ela é importantíssima, você, né? Você se identifica com certas palavras e com outras não, né? Você escuta às vezes nazismo, eu tô fora, não sou isso aí não, entendeu? Enfim, né? Ateísmo, você vai, isso eu sou, entendeu? Então, quer dizer, a linguagem ela está junto com a nossa existência, né? Nós somos pessoas de carne, osso e esboço. Eu gosto de falar isso, né? Esse esboço é a linguagem que a gente está o tempo todo desenhando a vida inteira, né? Então, enfim, aí para finalizar, a Raquel Freytag, de novo, ela é citada e diz o seguinte, eu tenho uma séria crítica ao modo como o ativismo pela linguagem não binária tem promovido a questão.
ela diz, né, eu defendo a pauta inclusiva pela inserção de formas representativas dos gêneros, mas vejo também um movimento que quer substituir o masculino genérico pelo não binário como uma forma de referência genérica. É uma troca de uma hegemonia por outra em que o gênero feminino mais uma vez é relegado ao segundo plano e apagado. Há vertentes que dizem que a forma não binária contemplaria as mulheres. Eu não me sinto contemplada, ela diz, né? É um direito meu. E eu concordo inteiramente com ela, é isso aí. Né? A minha perspectiva é a mesma dela. Né? Então, ou seja, né, essa linguagem não binária não me contempla, porque eu não me identifico com essa perspectiva. Mas eu entendo, eu percebo que tem pessoas que precisam desse tipo de identificação para poder se sentir incluídas, né? Se sentir representadas. E aí esse diálogo entre o professor e o aluno lá, ele mostra bem que existe esse problema, né? Não é tão evidente, né? Não é tão fácil assim, né? E aí o aluno, voltando lá, né? Quando ele diz, né? Quando o professor diz te incomoda, e aí o aluno diz me incomoda um pouco, sim, né? Muitas vezes ele nem está verbalizando, ele até falou da questão do machismo, né? E aí isso mostra nitidamente que ele está incomodado com o fato de que o uso do pronome masculino está sendo associado a uma coisa ruim, né? Por quê? Porque ele não se identifica com o todes, ele se identifica com o todos. E aí o professor, no diálogo ali, foi tentando achar uma saída, né? E aí no final, primeiro ele explica, né, que tem pessoas que não são contempladas e que aí isso, né? Agora, o vídeo não mostra se o professor no início falou só o todes ou se ele falou, ó, todos, todas e todes, né? Se ele falou só o todes, aí faz todo sentido o aluno se incomodar. O aluno está correto aqui, ele se incomoda, diz, não, eu não gostei disso porque eu não me identifico com isso aí. Eu quero que você me trate de uma outra forma, né? Agora, se o professor falou todos, todas e todes, aí o aluno está aqui meio que, né, ele está querendo criticar muito mais, né, para poder apagar ali aquela inclusão de outras pessoas que incomodam ele em outro nível, né? E aí o professor e a gente, né, todo mundo, né, de maneira geral, na vida tem que ter esse cuidado, porque, né, você não pode tratar alguém de uma forma que incomoda a pessoa, né? Porque isso gera problema, né? Tem que ser muito idiota para poder agir assim, né? Enfim. E aí, né, essa é a questão, né? O professor finaliza dizendo que, ó, então, né, mas então tu vai responder quando eu falar todos, as meninas que se consideram meninas vão responder quando eu falar todas, e as pessoas que ainda não têm o gênero definido vão responder todes, né? Tu responde ao que te cabe. Então, não sei se ele aqui estava consertando o que ele fez antes, né? De tentar, como a Raquel Freitag falou, tornar genérico o que não é genérico, né? Porque tem gente que não se identifica, ou se ele está aqui apenas, né, ampliando ali o que ele já tinha feito no início, porque o início do vídeo não tem, né, esse uso dele da palavra, né? Enfim, e aí vamos aos comentários, tá? Para depois a gente passar para uma reflexão final aqui sobre a linguagem, tá? Os comentários, esse do PT, eu não vou nem, né, me estender nisso aqui. Isso aqui é uma bobagem, né? O PT não inventou o homossexualismo, não inventou o movimento gay, não inventou a passeata gay, não inventou as reivindicações homossexuais, não inventou nada disso. Né? O PT é um partido trabalhista com um projeto e que, de uma maneira ou de outra, ele vai ter que se ver com essa questão, porque os representantes do Congresso representam o povo brasileiro inteiro, incluindo os gays, homossexuais e tudo mais, as pessoas que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino. Então isso não é o PT. Todos os congressistas, de uma maneira ou de outra, têm que se ver com isso. Aqueles que não gostam disso, né, eles foram postos ali por pessoas, enfim, sectárias, né? Essa é a grande questão. Inclusive, existe aqui uma informação de que o Carlos Bolsonaro, o filhote do Bozo lá, ele tentou em 2020 criar uma lei para proibir a linguagem neutra, né?
E agora tem um outro projeto, Nicolas Ferreira, né, da mesma laia, né, esse projeto que é proibir a linguagem neutra, que eu não gosto de chamar de neutra, né, eu prefiro chamar de linguagem inclusiva também, que é uma palavra mais inteligente, do meu ponto de vista. Mas o fato é que essas questões, a gente parte aí para a nossa reflexão aqui, né? Essas questões são absolutamente ingênuas, porque a linguagem está borrando para esse tipo de tentativa de tolir a coisa, interferir, de travar. A linguagem é muito mais dinâmica do que isso, né? E a gente tem que tentar dar conta dessa dinâmica, dessa amplitude aí, dessa riqueza da linguagem e ao mesmo tempo também das pessoas, né? Do quanto que as pessoas querem ser respeitadas, o quanto que elas querem ser contempladas ali com, enfim, com algum tipo de nomenclatura que as deixe felizes, né, de se identificar com aquilo. Então, assim, e aí, para finalizar aqui, né, os comentários, esse comentário, o cara simplesmente está tentando reinventar a língua portuguesa, dando um péssimo exemplo. Assim, isso é um negócio infantil, um comentário infantil. Porque como assim um péssimo exemplo de reinventar a língua? A língua está se reinventando o tempo inteiro, né? Nós somos, na verdade, filhos de Portugal, né? Do cruzamento de Portugal com os africanos e com os indígenas. Mas vamos pegar Portugal, por exemplo, a palavra Portugal, ela é de origem celta, né? Então, a palavra Portugal, ela não nasceu portuguesa, né? Se é que ficou claro aqui, né? Ela já nasce meio que misturada, já nasce derivada de uma outra lógica, de uma mistura anterior, tá? Então, e a gente vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui, né, no final do vídeo, mas essa ideia de que ele está tentando reinventar a língua portuguesa, ó, é isso aí mesmo, filhão, é isso aí. A língua portuguesa está o tempo todo se reinventando. É isso aí, língua. É isso aí, uma coisa em movimento o tempo todo. Tem palavras que eram muito comuns no século XIX que hoje ninguém fala mais. Tem palavras que surgiram hoje aí, né? Entendeu? E, enfim, isso é assim com tudo, né? Inclusive o garoto diz, né, isso não está na gramática, mas essa não é uma questão. Porque a gramática é um conjunto de regras e de um histórico ali da língua e de certas regras que funcionam, mas ela tem uma estrutura aberta, que é aberta a novas inserções, novos surgimentos de termos, inclusive às vezes de regras ali, de sufixação, enfim, né? Porque a língua é isso aí, tá? E aí, para finalizar, o comentário da menina aqui, né? Aula de latim antes da língua portuguesa cairia bem para esse professor. Apenas informar ela o seguinte, o português ele é uma língua, né, que tem uma grande parte de palavras que são derivadas do latim e do grego, né? Eu não vou dar aula de linguística aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas o fato é o seguinte, que o fato de uma língua ser derivada de duas ou três ali não significa de maneira nenhuma que ela esteja fechada a outras contribuições de outras línguas. Então a gente tem no português, que a gente fala no cotidiano, uma quantidade gigantesca de palavras que não tem nada a ver com o latim nem com o grego. Eu vou dar alguns exemplos, vamos lá. Ou que tem de maneira indireta, né? Porque, enfim, pega às vezes línguas que têm, né, derivação do latim, mas que não são o latim, né? Então, por exemplo, Portugal foi dominado pelos visigodos durante 500 anos, né? Acho que até mais. E tem certas palavras tipo, né, agasalho, guerra, né? O meu nome, por exemplo, é Henrique, né? Eu me chamo Marcelo Henrique. Henrique é uma palavra de origem visigoda, né? A letra C cedilha, por exemplo, ela é de origem visigoda, não é de origem latina nem grega estrito sensu, né? Certas palavras como cerveja, que todo mundo bebe aí, né? Entendeu? Caminho, manteiga, tem origem celta também, né? Palavras de origem árabe, porque o Portugal também foi dominado pelos árabes, pelos mouros, durante ali 500, 700 anos, né? Então, certas palavras tipo alface, que todo mundo fala também, almanaque, algodão, vem de origem árabe.
Inclusive eu brinquei lá com o pessoal, né, do texto para eles pesquisarem a palavra algodão, porque a palavra algodão ela é uma prova de que essa conversa fiada de gramática não faz o menor sentido. Essa palavra algodão é o quê? É a mescla do artigo árabe al, né, com o godão, que é a forma portuguesa para o cotton, né? Então, algodão seria o cotton. Só que a gente fala aqui, por exemplo, hoje, né, já séculos depois, a gente fala o algodão. A gente está falando, meio que sem perceber, duas vezes o artigo, o al, né? Por quê? Porque a língua não funciona dessa maneirinha aí de, né, olha só, ele está tentando reinventar a língua se reinventa, é isso aí, entendeu? Então, essa é uma prova, né, de que a língua é um ente em movimento constante. Essa palavra algodão, eu acho fantástico esse exemplo, tem vários outros, né? Então, vamos lá, mais exemplos. O do grego, a gente usa várias palavras que derivam do grego. Drama, teatro, né? Escola, todo mundo vai para a escola, né? Enfim. Do francês, né? Avenida, né? Maionese, marrom. Do italiano, por exemplo, espaguete também, que todo mundo gosta de espaguete. O maestro, né? O soneto, são palavras que derivam do italiano. Do inglês, detetive, filme, né? Todo mundo vê filme, é uma palavra que deriva do inglês, não deriva do latim e do grego, né? Repórter também, né? Uma palavra que deriva do inglês. E a gente tem muitas palavras que derivam do tupi-guarani, né? Que é a língua indígena. Carioca, por exemplo, né? Eu sou carioca, do Rio de Janeiro. Carioca é uma palavra que deriva do indígena, né? Do tupi-guarani. E jiboia, por exemplo, arara, né? E vários estados brasileiros derivam, os estados brasileiros quase todos derivam ou de nomes indígenas ou de nome de santo, né? Santa Catarina, São Paulo, enfim. E aí você tem os nomes indígenas que são maioria, né? Paraná, Paraíba, Tocantins, enfim. E tem as palavras que derivam de línguas africanas também, cachimbo, farofa, né? Zumbi, que é uma palavra que a galera do videogame usa direto, né? Então é uma palavra de origem africana. Então, assim, essa conversa também de que, porque estudar latim antes, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem porque isso parte do pressuposto equivocado de que a língua tem que seguir, né, enfim, de maneira estrito sensu ali as suas origens, enfim, linguísticas. E não tem nada a ver, a linguagem não funciona assim, né? E aí, pessoal, então a gente tem que entender o que é isso aí que está rolando, né? O que está rolando é uma mescla, na verdade, entre esse barato das afirmações das identidades, tá? Deixa eu ver aqui onde eu botei aqui o finalzinho do vídeo, né? O que está rolando é uma mescla entre esse barato da afirmação das identidades e a linguagem, o exercício da linguagem, né? E o que é a identidade humana? Dá para fazer um vídeo gigantesco sobre isso, dá para fazer, enfim, um curso inteiro sobre isso. Mas eu resumo da seguinte forma. Tem uma artista plástica chamada Cheryl Sorg. Se vocês pesquisarem aqui no Google, vocês vão achar. Ela tem um trabalho muito interessante que é onde ela faz quadros, né, com a impressão digital das pessoas, que ela coloca como se fosse lá o tinteiro mesmo, ela aumenta o tamanho que a pessoa escolher, e aí ela preenche, né, os sulcos da impressão digital com palavras que representam coisas com as quais a pessoa se identifica. Então, o time de futebol que a pessoa torce, o nome de alguém que a pessoa ama, enfim, né, o colégio onde a pessoa estudou, uma música que ela gosta, tudo mais. E isso eu acho um resumo muito bacana, uma ideia muito interessante para poder substituir esses rótulos que existem, né? Por outro lado, tem certas pessoas que gostam de ser contempladas com os rótulos. Isso também tem que comparecer e, de certa forma, essa ideia da Cheryl Sorg pesca isso também, né? Porque você pode escolher ali, por exemplo, repetir a mesma palavra em todos os sulcos. Fica a seu critério, né? E isso é o exercício, porque a identidade humana ela é muito ampla, né? Deixo aqui, já tem, né, a dica, duas dicas aqui em relação a isso, de títulos de livros, né? O Eu Profundo e os Outros Eus, do Fernando Pessoa, porque é isso aí, né? Nós somos isso, nós somos a mistura de vários eus, o eu profundo e os outros eus,
né? E o Memórias Inventadas, do Manuel de Barros, porque também é isso, né? As nossas memórias são isso, são coisas que a gente vai inventando e reinventando com o passar da vida, né? Então, é importante pensar que a linguagem, como é que eu vou dizer? Ela encarna, né, essa necessidade que a gente vai tendo de identificar certas coisas, e o mundo foi caminhando assim. Teve um dia que surgiram os cristãos. Não existiam cristãos antes, eles começaram a criar palavras para representar ideias que eles tinham da vida. Pecado, enfim, né? Enfim, caristia, né? O catequese, blá, blá, blá. Isso foi surgindo. E é assim com tudo, assim com, né, o esporte, assim com a sexualidade, assim com a educação, assim com a política, né? Teve uma vez lá que surgiu alguém que decidiu criar a palavra comunismo para representar um tipo de lógica que estava rolando, e tá aí, tá até hoje, né? Enfim, então isso é muito importante, a linguagem funciona assim, porque também tem o seguinte: nós somos carne, como eu falei, osso e esboço, ou seja, somos carne e somos símbolos, né? E a linguagem é o campo desse jogo simbólico que a gente vai lutando para poder ver essas representações, tá? Deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, porque tem trechos aqui muito interessantes nos quais ele fala de coisas que têm a ver com essa questão da linguagem neutra, tá? Deixo também a dica aqui mais uma vez, do livro do Mia Couto, tá? Que é esse livro aqui, Se Obama Fosse Africano, né? Porque ele fala das linguagens plurais aqui, de certa forma é isso que está representado nessa discussão das linguagens inclusivas, né? E também esse livro aqui do Agamben, O Meio Sem Fim, porque ele tem um texto aqui muito interessante que ele fala sobre a língua, né? E no fundo ele fala que no limite extremo todas as línguas são gírias, né? E a gíria é um excelente exemplo, né, de como que a linguagem é o tempo todo em movimento, né? Eu separei algumas gírias aqui, eu não sei onde eu botei, mas enfim, tá aqui, ó, né? Algumas gírias, né? Rapidamente para a gente finalizar, porque a gíria é um ótimo indicativo, né, do quanto que essa ideia de que reinventar a língua é um absurdo, é ela sim um absurdo, né? Então, arretado, por exemplo, que é o bacana lá no Nordeste, né? O guri, a guria, né, que são os meninos e meninas no Sul, que a gente não fala aqui no Sudeste, mas que a gente entende, né? Lagartear, por exemplo, também, que é ficar ao sol, que é uma gíria que o pessoal usa no Sul também. E o borracho, né, que é o bêbado no Centro-Oeste. O pessoal do Centro-Oeste chama o bêbado de borracho. Aqui no Rio você não vai ver isso. E aí, essa é a reflexão final do vídeo aqui. Como é que você trata essa questão da chamada linguagem neutra, ou, como eu prefiro, linguagem inclusiva? O ideal é a gente tratar sempre isso como uma questão de tradução, né? Então tá aqui, ó, Escândalos da Tradução, do Lawrence Venuti, é um exemplo, é a dica final aqui do vídeo de hoje, tá? Porque é isso, é traduzir, né? É como você falar com alguém que você, né, que é de outro país, e aí a pessoa fala uma palavra que você não entende, você tenta mostrar para ela, ó, eu não entendi, tenta traduzir para mim o que significa isso aí, e a pessoa vai tentando traduzir, dizer isso aqui significa, né, enfim, X, e aí e você vai tentando, né, se conectar com a pessoa, estabelecer uma comunicação e ao mesmo tempo dizer coisas que ela compreende e vice-versa. Isso não significa que a linguagem pare aí, né, porque ela é, como eu disse, muito múltipla, muito fluida, mas o respeito mínimo ali que deve gerir as comunicações é essa ideia de você tentar traduzir a ideia, né, o melhor possível, e ao mesmo tempo escutar também, e para poder a pessoa traduzir para você. E isso parte de um respeito. Eu acho que esse diálogo do vídeo é interessante, porque ele demonstra ali certos excessos, mas também tentativas de fluir nessa lógica da tradução, e eu acho que essa é uma boa saída para essa questão das linguagens aí inclusivas.
Beleza, pessoal? Então é isso, tem mais coisa para falar sobre esse assunto. A gente vai fazer mais vídeos aí no futuro sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beleza? Abraço e fui!